Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Podcast que trata seu cérebro como ele merece. Podcast aqui tem um desafio grande que a gente fala aqui de chuchu, de tênis, de patrola, fala de tudo aqui, né? Bem-vindo a mais um programa Cevada com Plutônio, o nosso programa onde a gente procura debater diversos temas com abordagem científica, abordagem acadêmica, trazendo conhecimentos para todos aqui, para a gente poder se aprofundar um pouco mais sobre a verdade e sobre diversas verdades também que circundam o nosso mundo, não é mesmo? E hoje falaremos sobre a sociedade criacionista brasileira. E para falar sobre essa sociedade, trouxemos aqui Rui Correia Vieira, que é o diretor executivo e fundador dessa sociedade. Então vamos lá, Rui, você poderia se apresentar aqui para nós? Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer, uma satisfação podermos estar participando dessa entrevista. Como foi solicitado, meu nome é Rui Correia Vieira, sou engenheiro civil de formação. Iniciei os meus estudos na cidade de São Carlos em 1973 e em 1976, por força das circunstâncias, meu pai mudou de São Carlos para Brasília, ocasião em que eu transferi o meu curso para a Universidade de Brasília, tendo finalizado o curso em 1979. Após isso, também tive a oportunidade de fazer alguns cursos de especialização, principalmente na área de transportes, trânsito e mobilidade. Ao me formar, trabalhei durante muitos anos, 38 anos, no Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, os quais 8 anos na Companhia do Metropolitano, que é o metrô do Distrito Federal, quando do início da construção do metrô aqui em Brasília. Nesse período, atuei como assessor do diretor técnico e consultor da mesma companhia, do Metropolitano, e no DR tive a oportunidade de atuar também em várias áreas, desde a parte do controle tecnológico, na parte do laboratório, na parte da diretoria técnica que fazia os projetos. Também participei como superintendente de trânsito durante 4 anos, a parte de planejamento, ou seja, passei por várias áreas no DR do Distrito Federal, além do metrô. Desde 1972, quando iniciamos as atividades da Sociedade Criacionista Brasileira de uma forma informal, com pessoas da nossa família, ou seja, meu pai, a minha mãe já falecida, meu irmão também já falecido, Pedro Henrique, a minha mãe se chamava Jandira Correia Vieira, uma avó, mãe do meu pai, Berta de Camargo Vieira, que era professora de português. Esse pequeno núcleo e mais algumas pessoas da igreja lá de São Carlos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia de São Carlos, iniciamos as atividades, como disse, de uma forma informal. Esse início, nós podemos, de uma certa forma, dizer que ocorreu por ocasião de uma Semana da Cultura, que ocorreu no final de 71, quando na época o pastor Leon Denis Vendramin era o pastor da igreja. E com outras pessoas, incluindo o Dr. Naor Neves, que muitos conhecem, Dr. Humberto Ricci, Dr. Wellington Dinelli, Dr. Lélio Lindquist, Dr. Haroldo Azevedo e várias outras pessoas da igreja que colaboraram nesses primórdios, em 1972. A gente considera como a data inicial da Sociedade Criacionista quando foi publicado as 2 primeiras revistas criacionistas, que na época se chamava Folha Criacionista, no mês de abril de 1972. Então, a partir dessa data, a gente considera como sendo
a data da fundação oficial da Sociedade Criacionista Brasileira. Ela surgiu porque eu tive o privilégio de poder estudar no antigo Ginásio Adventista Campineiro, que hoje é o atual UNASP de Engenheiro, de Hortolândia, campus de Hortolândia. E na época nossa turma se formou no ginasial, antigo ginasial, e muitos dos alunos gostariam de poder dar continuidade nos seus estudos de segundo grau no antigo científico. E o colégio não tinha científico. Então, um grupo de alunos, incluindo a minha pessoa, meu pai, fomos conversar com o diretor do colégio, era o professor Arthur Dasso. Solicitamos a possibilidade da direção estudar o início, digamos, desse curso científico, o que foi aprovado na época, e tinham alguns professores que eles tinham do próprio corpo docente do colégio, da instituição, e 3 professores eles não tinham. Era o professor de Física, Química e Biologia. Meu pai se dispôs, pediu a licença sem remuneração da Universidade de São Carlos, onde ele lecionava, para nos finais de semana poder lecionar gratuitamente no colégio. E, naturalmente, ele estava lecionando Física naquela ocasião. Entretanto, 2 outros professores, o de Química e de Biologia, o colégio não conseguiu em lugar nenhum, a não ser professores do cursinho que davam aula em Campinas. E esses professores, eles não eram criacionistas, eram evolucionistas. E então, primeiro científico e segundo científico, esses professores, logicamente, apresentaram a teoria evolucionista para os alunos de uma forma com que alguns deles começaram a ter uma série de ponderações em relação ao Deus Criador. Então, eu fiz o primeiro e o segundo científico no colégio, mas o terceiro ano resolvi fazer o cursinho para poder fazer o vestibular, que na época era um vestibular bem diferente do que acontece hoje. Era um vestibular com 10 questões, todas descritivas, né? Era, inclusive, como eu fui para a área de exatas, era MAPOFEI, Mackenzie, Politécnica e a FEI. E eu pretendia fazer o cursinho para melhor me preparar para poder ingressar na universidade. E o colégio, como aluno interno, não me permitiu que eu pudesse fazê-lo em Campinas. Aí o terceiro ano eu saí do colégio e fui para São Carlos, onde meus pais residiam. E com isso eu tive a oportunidade de estudar pela manhã no colégio estadual e no período da noite participar do centro acadêmico CASO, que chamava, que os professores eram todos da USP, que davam aula nesse curso preparatório. E graças a Deus, no ano seguinte eu prestei o vestibular e fui aprovado e assim iniciei os meus estudos lá em São Carlos. Então aí procurei fazer um breve histórico dessa minha parte inicial acadêmica, de como surgiu a Sociedade Criacionista Brasileira através desses episódios aí citados. Quem não conhece o seu passado, de onde veio, né? Também não sabe muito bem onde é que está e dificilmente vai poder criar caminhos concretos para o futuro, né? Então, sempre é bastante importante a gente escutar como as coisas foram feitas, quem as fez, quais foram os caminhos trilhados, os desafios, como você apresentou. Isso foi muito interessante, porque dá muito subsídio aqui para a gente falar sobre a sociedade criacionista. Agora eu queria deixar também outra pergunta aqui. Qual é a missão da sociedade? Qual é o intuito dela? Onde é que ela quer chegar? Certo. A missão principal é exatamente essa divulgação do criacionismo bíblico, né?
considerando as duas cosmovisões antagônicas que existem da teoria evolucionista, que a gente pode até questionar se realmente é uma teoria ou não, e o criacionismo. Só fazendo um parênteses, meu pai ele foi professor universitário durante décadas, né, desde quando ele se formou em 53 na Poli, e foi lecionar no ITA, a convite do ITA. A área dele é mecânica dos fluidos, e então eu acabei nascendo em São José dos Campos. E aí, com aproximadamente 2 anos e pouco de idade, ele foi convidado para lecionar em São Carlos. Então, ele daí se mudou de São José para São Carlos. E, logicamente, meu pai ele não nasceu num berço cristão, muito pelo contrário. Ele era uma pessoa agnóstica, evolucionista e que também ateia, não acreditava em Deus. Mas, por influência também de um amigo dele, lá da Poli, de 4º ano de engenharia, convidou para que ele assistisse uma série de conferências na igreja. E ao chegar na igreja, o pastor, que na época estava fazendo uma série de conferências, estava falando sobre a parte de profecias Daniel e Apocalipse. E, logicamente, ele apresentou o que Sir Isaac Newton tinha escrito um livro em 1733 sobre as profecias Daniel e Apocalipse. E isso deixou meu pai muito interessado no assunto, né? Consequentemente, depois de um ano e pouquinho desses estudos que ele teve e da série de conferências, ele acabou se convertendo e deu aí uma virada de 180 graus em relação ao que ele era antes, né? Então, isso é importante a gente falar também, porque ele sempre se interessou em relação a esses assuntos escatológicos e outros. Razão pela qual uma das coisas que foram citadas aí sobre a missão principal da Sociedade Criacionista é exatamente essa divulgação do criacionismo bíblico nas mais variadas formas. E a primeira delas foi esse início com a Folha Criacionista, que anos mais tarde se tornou a Revista Criacionista. Nós mudamos a denominação dela. Ao longo desses anos, a Sociedade Criacionista Brasileira já tem 52 anos de existência. Nós tivemos já a oportunidade de publicar cerca de 102 números da Revista Criacionista. Inclusive, elas agora estão com a nova roupagem, em função da nova diagramação dos últimos números. Nós estamos reeditando desde o primeiro número. E, com isso, nós fizemos uma separação por grandes tópicos e estamos elaborando o compêndio Fé e Ciência. Perspectiva criacionista para professores e alunos de cursos superiores e de ensino médio. Separando do macrocosmo, né, na parte de cosmologia, depois tem a parte de física e astronomia, tem a parte de química, tem a parte de biologia, de origem das espécies, da parte também de antropologia, que envolve ciências humanas e sociais, a parte de filosofia, onde são abordadas também essas estruturas conceituais e ideologias, e a parte de filosofia relacionada à linguagem e à ética. Então, esses números todos que ao longo de décadas nós estamos compilando em cerca de 9 volumes, aproximadamente 5.000 páginas, com artigos que foram traduzidos inicialmente de 2 entidades criacionistas que tivemos contato nos Estados Unidos. A sociedade criacionista se chamava Creation Research Society,
que ela tinha um periódico que o meu pai acabou se filiando a ela e passamos a recebê-la. E aí os primeiros números foram traduções dessa revista. Até então, no mundo, existiam apenas essas duas sociedades criacionistas. A segunda é o Instituto de Pesquisas da Criação, o ICR, Institute for Creation Research. Então, dessa forma é que nós obtivemos aqueles primeiros materiais que serviram de base para as publicações. Dentro dessa missão também, eu posso contextualizar aí, que seria também seminários Filosofia das Origens, que nós temos feito, já fizemos 31 seminários, sendo 3 inclusive no exterior, um na Bolívia, um no Peru e outro em Cabo Verde, em que a gente leva palestrantes, não somente criacionistas, mas também do design inteligente e, por que não, evolucionistas. Então, expomos as duas cosmovisões antagônicas, né? Para que as pessoas que estão assistindo aos nossos seminários possam, ao final do seminário, tirar as suas conclusões de qual delas é a mais plausível, né? A mais coerente. Não sei se eu expliquei a parte da missão principal nossa. Então, principalmente as publicações, os seminários, Filosofia das Origens, que são, e os sites, logicamente, que nós temos, com as mídias sociais, fazendo a divulgação de materiais para, principalmente, o nosso público de universitários e pré-universitários, porque essa é a fase, eu diria, mais difícil na vida de um acadêmico. Muito legal escutar que, na sua resposta sobre a missão da Sociedade Criacionista, é que desde a fundação a gente ali tem homens e mulheres que já tiveram esse conflito, sim, já tiveram a visão oposta ao criacionismo, e talvez até por isso, né, talvez até por terem sentido na pele o que era essa descrença, o que era essa dúvida, o que era esse questionamento, os caminhos que tiveram que trilhar para mudar de ideia, né, para mudar de posição, né, e as dificuldades que tiveram. Então fica muito claro que isso já deixa nessas pessoas uma missão ainda mais importante, uma missão pessoal de levar outros a mudança que eles mesmos perceberam que passaram, né? Isso é bem interessante. Ao longo dessa trajetória e olhando o cenário atual, né? Qual é o maior desafio que você entende, o que a ideia criacionista enfrenta nas escolas, nas instituições de ensino, nas faculdades, no meio acadêmico, no meio de pesquisa e até mesmo dentro das igrejas, na mídia? Quais são as dificuldades que você acha que são maiores para a divulgação dessa proposta? Olha, na realidade, eu diria que está em todas as áreas. Nós vemos esse embate, essa dicotomia, né, em todas as áreas, seja no ambiente religioso, seja no ambiente acadêmico, seja no trabalho, seja na própria família, né, em que isso é debatido pelas pessoas que estão convivendo entre si, né? Lógico que na parte acadêmica, hoje há uma influência muito grande do evolucionismo, até porque a maior parte, digamos, das pessoas que estão na academia, primeiro, são evolucionistas. Segundo, porque o suporte que é dado financeiro para a parte acadêmica nessas várias esferas, seja de mestrado, doutorado, livre docência, cátedra ou professor titular, o título que seja dado, principalmente dos institutos de pesquisa, eles procuram privilegiar o evolucionismo, diferentemente, digamos, de entidades confessionais. E aí cabe uma citação interessante, porque durante a vida profissional do meu pai, quando ele veio para Brasília, foi para exatamente assumir um cargo
na Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação. Na época, ele já vinha regularmente para reuniões que ocorriam de uma comissão de especialistas do ensino de engenharia, do qual ele era presidente, e também, posteriormente, ele foi indicado para participar do Conselho Federal de Educação. Então, como ele já estava vindo periodicamente para Brasília, durante um ano ele fez esse trajeto São Carlos-Brasília e tinha mais 3 anos à frente de governo, ele acabou mudando para cá. E interessante é verificar que ele pôde conciliar isso, inclusive dando a devida prioridade tanto para um lado quanto para o outro, né, nas suas atividades, quando esteve aqui. Inclusive, ele representou também o Ministério da Educação na Agência Espacial Brasileira, quando, na ocasião, foi decidido que o ex-ministro Marcos Pontes seria o primeiro astronauta. E, inclusive, levamos pessoalmente para o ministro, quando estava à frente do Ministério, esse dossiê para que ele tivesse em mãos, porque ele não tinha isso com ele. E depois, quando ele voltou de Brasília para São Carlos, para São Paulo, foi exatamente em 79, e ocupou outras atividades, inclusive uma delas que é diretor científico da FAPESP, em São Paulo, né? Em que é dedicado para essa parte de pesquisas. Inclusive, muitas pessoas até acharam assim estranho, né? Entre aspas, como que uma pessoa que se dizia e que sempre foi cristão, criacionista, poderia ocupar esse cargo de diretor científico na FAPESP, mas ele sempre com pessoas gabaritadas auxiliando, deu a orientação para que as pesquisas fossem feitas tanto dentro de uma cosmovisão quanto dentro da outra cosmovisão. Depois, em 90, quando ele se aposentou da USP, ele acabou retornando para Brasília e, a partir daí, ele passou a se dedicar, eu diria, integralmente às atividades da Sociedade Criacionista Brasileira. E aí, no ano de 2000, foi quando a gente institucionalizou ela juridicamente, porque até então ela estava funcionando assim, em caráter mais amadorístico, né? Através de uma assembleia que foi feita aqui em Brasília, com 59 sócios fundadores. Aí nós elaboramos um estatuto, fizemos a assembleia e registramos a partir de 2000. Então, de 2000 para cá, a Sociedade Criacionista ela é uma personalidade jurídica, uma entidade sem fins lucrativos, que congrega pessoas de todas as denominações. Ela é interdenominacional, a exemplo da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, vejam, são entidades mais ou menos com atividades congêneres, né? Inclusive, durante mais de 30 anos, meu pai também atuou na Sociedade Bíblica do Brasil e, mais recentemente, quando ele pediu para se afastar, eu acabei sendo indicado para o Conselho Consultivo da Sociedade Bíblica do Brasil, onde a gente atua também. Ouvindo esses relatos, a gente percebe então que ao longo do tempo, o criacionismo bíblico tem sido sim defendido por pessoas que são autoridades em suas áreas, né? Não só aqui no Brasil, como no mundo, em diversas denominações. Então a gente pode perceber que o criacionismo bíblico não é uma ideia excêntrica, né? Nem aquela coisa fantasiosa, aquela coisa que deve ficar só relegada aos bancos das igrejas, né? Lá no seu cantinho, mas que na verdade é uma ideia que tem robustez, tem vários argumentos, né? Várias bases que sim, podem manter essa tese de pé e defendida por pessoas, como já citei, com autoridade, né? Então, a respeito desse tema. Então, podemos sim ter muita tranquilidade em seguir nesse caminho, né? Nessa hipótese que tem muito chão pela frente e tem muito chão embaixo também para embasar, né? Não é mais uma tese como a Terra plana, os OVNIs reptilianos, né? Não
não é uma ideia, não pode nem de longe ser vinculado a esse tipo de ideia. Na verdade, são outras bases sólidas que defendem essa visão, essa cosmovisão de criação. Sem dúvida nenhuma. Hoje nós temos centenas de sociedades criacionistas existentes no mundo, em muitos países. Inclusive no nosso site da SCB nós temos nos links essas informações. E com também dezenas, centenas ou milhares de profissionais nas mais variadas áreas do conhecimento, todas com mestrado, doutorado e pós-doutorado nessas várias áreas. E escrevendo a respeito dessa cosmovisão que é a que nós acreditamos, tá certo? Até bem pouco tempo atrás, inclusive uma delas é o design inteligente, né? Aqui no Brasil, mais recentemente, tem feito um excelente trabalho nessa divulgação do criacionismo, embora eles tenham um viés, uma parte das pessoas que compõem essa sociedade, não dizem claramente quem é o designer, né? Mas mostram que há necessidade, digamos, de um design inteligente para que as coisas existam, que elas não surgiram por acaso. Sempre a questão do planejamento e do acaso. A teoria evolucionista diz que as coisas surgiram por acaso, foram evoluindo e assim sucessivamente. Já o criacionismo bíblico, nós temos a fundamentação não somente do que a Bíblia fala, mas também as pesquisas que são feitas pelos cientistas das mais variadas áreas, mostrando essa coerência, digamos, das coisas terem sido feitas com um planejamento, com um propósito, né? Um desígnio. Só verificar aí algumas coisas complexas como são a simples célula, entre aspas, ela de simples não tem nada, né? Desde começando dos aminoácidos que formam as proteínas para chegar na célula, assim como depois para chegar nos órgãos. Se for ver aí o olho, né, a complexidade do olho, ele tinha que estar funcionando tudo completamente. O sistema circulatório não dá para poder existir o coração sem os vasos sanguíneos e etc, etc. Então, essas interligações mostram a existência disso existindo de uma forma planejada. Ou seja, se a gente pegar um relógio e vermos as peças do relógio, tem um relojoeiro que inventou esse relógio, né? No nosso caso, o relojoeiro é o Deus criador de todas as coisas. Não surgiram por acaso. Esse debate sobre a criação do mundo, né, especialmente da vida, né, especialmente da vida aqui na Terra e como a gente conhece ela hoje, saiu do meio secular, né? Ele também não acontece mais só no campo extra-igreja. Ele também tem acontecido dentro das igrejas cristãs. Até algumas décadas atrás, o criacionismo bíblico era basicamente o consenso, né? Não havia muita discussão sobre isso dentro das igrejas. Mas hoje a gente percebe que há correntes cristãs também que entendem que há outras visões válidas, o próprio evolucionismo, né? A própria evolução, o evoteísmo, tá? É um termo aqui que eu estou usando, nem sei se é o termo correto, mas que seria a evolução conduzida, né, por Deus, né? Deus teria criado esses mecanismos, deixado a natureza por sua conta seguir em frente, né? Você tem design inteligente, você tem outras visões, né? Já está entrando nas igrejas. E a gente percebe que esse debate ele não se encerra na biologia, né? E talvez na geologia. Ele vai muito além, ele vai para as outras áreas, né? Ele vai para a teologia, ele vai para a filosofia, vai para a história, vai para até a literatura. Por exemplo, há intérpretes que, até para poder fazer essa associação, fazer essa harmonia entre a evolução biológica e a Bíblia, por exemplo, ele já começa a interpretar que o relato bíblico da criação no Gênesis, né? Claro que não é tão simples assim essa associação, mas alguns entendem, por exemplo, que os primeiros capítulos de Gênesis não são um relato histórico, são um relato alegórico, né? E que a ideia daqueles primeiros capítulos ali não seriam, por exemplo, tratar da criação do mundo, mas de mostrar a soberania de Deus e coisas parecidas, tá? Não sou literato, eu posso ter falado aqui alguma bobagem, tá bom? Então,
Sabendo disso, que esse debate do criacionismo é muito plural e já relembrando que você já citou que a Sociedade Criacionista Brasileira tem publicações em diversas áreas do conhecimento humano, o que é que você poderia falar para nós aqui sobre aprofundar um pouco mais sobre essa divulgação, sobre essa publicação dessas outras áreas acadêmicas e também como é que tem sido o trabalho com outras entidades, né, para poder trocar ideias, para poder fazer um trabalho conjunto e também como é que tem sido essa divulgação, quais são as suas ideias da sociedade sobre isso? Então, nós temos procurado ao longo dessas décadas, inicialmente através da Folha Criacionista, que se tornou depois a Revista Criacionista. Temos aqui mais de 50 livros, alguns de autoria de pessoas da própria SCB, do meu pai e outras pessoas também que têm contribuído. Traduções que temos feito, inclusive dessas principais sociedades criacionistas que existem no mundo, na Alemanha, na Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, com as quais nós mantemos contato com todas elas. Inicialmente era feito tudo através de carta, posteriormente e-mail, e hoje há outras formas mais rápidas de trocarmos as informações e essa divulgação. Inclusive também com a sociedade da Turquia, temos uma série de DVDs, né, voltados para essa questão da natureza, do corpo humano, cartazes têm sido efetuados, kits para os professores poderem trabalhar com os alunos ou pais com os filhos. Você citou aí a questão da Terra plana. Tem até um livro traduzido pelo meu pai, do Jeffrey Russell, Inventando a Terra Plana. Estão mostrando como surgiu essa ideia da Terra plana, uma vez que os gregos, os filósofos, já há mais de 2000 anos atrás, sabiam da esfericidade da Terra, inclusive com a precisão do seu diâmetro, com um erro de menos de 10% do que temos hoje, né? Então, são coisas que surgiram posteriormente. Logicamente, quando a gente vê que a pregação das verdades bíblicas são colocadas mais em evidência, o inimigo surge com Charles Darwin, né? E outros colocando o famoso livro A Origem das Espécies. Nessa mesma época surgem também outras denominações e também outras cosmovisões diferentes daquilo que é a verdade bíblica que está desde os primórdios, escritos por mais de 66 livros que nós temos na Bíblia, né? E principalmente o livro de Gênesis, que é o livro das origens, né? Então, além disso, nós temos, como eu disse, vários sites, seja para crianças, para jovens, para adultos, cursos à distância que nós temos feito para capacitação baseados em vários livros que nós já editamos, os seminários, filosofias, exatamente para nós divulgarmos em universidades, escolas, igrejas, das mais variadas denominações, esses pontos de vista, né? E esse amplo material, ele está disponível para qualquer pessoa que queira acessá-lo, seja através das nossas mídias sociais, Instagram, Facebook e canal de YouTube com centenas de vídeos que estão lá disponíveis para serem vistos pelos interessados. E dentro dessas áreas todas do conhecimento que você citou, não é somente da área da biologia, mas da paleontologia, da geologia, da cosmologia, da parte relacionada à linguagem, à escrita, né? Temos traduzido alguns livros sobre a linguagem chinesa interessantíssimos, né? Como os chineses, há 4, 5 mil anos atrás, tratam essas questões, né? Outro livro também que fala a respeito, após o dilúvio, dos descendentes de Sem, Cão e Jafé,
das casas reais desses descendentes até os nossos dias, né? Então, são livros que trazem esses conhecimentos nas mais variadas áreas para quem quiser realmente estudar, pesquisar e poder daí, logicamente, tirar as suas conclusões de qual é a maneira mais correta de se ver as coisas, se é a evolução ou se é a criação. Aí a pessoa pode, pelo livre-arbítrio, fazer a sua escolha. Como é que você vê as oportunidades hoje para a divulgação do criacionismo, né? Como é que você vê essas nas igrejas, no meio acadêmico, na sociedade em comum, no dia a dia? Como é que nós também, como pessoas interessadas no tema, podemos enxergar espaços para poder divulgar essa ideia, né? Essa visão? Então, nós temos dado as oportunidades através desses eventos que temos feito, né? Presenciais ou virtuais. Também, de uma certa forma, temos procurado criar grupos e núcleos em vários estados do Brasil. E temos também incentivado, inclusive, algumas iniciativas no exterior, né? Até nesses eventos que citei no começo, nesses países estamos agora com um projeto de pelo menos atender também os países de fala hispana na América do Sul, dando suporte para algumas entidades e pessoas que estão pretendendo abrir sociedades congêneres à nossa. Inclusive, uma sociedade que iniciou na Itália foi fruto de uma série de conferências que participamos, meu pai, na Itália, lá em Milão e em Roma, e posterior a essa ida nossa lá, surgiu uma sociedade criacionista da Itália. Também, em outros países, estamos dando suporte lá para Cabo Verde e alguns países de fala da língua portuguesa, Angola, Moçambique, Macau, Cabo Verde, né, como foi citado. Também estamos incentivando para terem nesses países essa mesma oportunidade que no Brasil nós temos tido, né, de poder fazer a apresentação das várias cosmovisões. As pessoas podem, logicamente, fazer a divulgação através das suas redes sociais, através de amigos da faculdade, da universidade, onde estudam, nesse ambiente que eu citei também familiar, nas igrejas, nas escolas, em que muitos são também professores ou alunos, né? Em fazer essa divulgação. Uma divulgação, trabalho de formiguinha, como a gente fala, né? De ajudar a levar o conhecimento para outros que não detêm esse conhecimento. E questionar, inclusive, os professores, quando nas salas de aula, colocam o evolucionismo como uma verdade absoluta. Com aquela célebre frase, está cientificamente comprovado que, a gente sabe que isso não é uma verdade, porque não há como voltar no tempo, no espaço, para aquele início, né? Como os cientistas gostam de fazer a ciência reproduzindo os experimentos, não há como voltar no tempo e no espaço. Então, nesse caso, é uma forma, digamos, de incentivar essa pesquisa com outras formas, digamos, de abordagem. Eu acho que esse é um dos objetivos da Sociedade Criacionista Brasileira. Inclusive, nós publicamos um livro que se chama Casa do Planejamento, Contribuição para a Iniciação Científica de Nível Básico, uma perspectiva criacionista bíblica, desde o macrocosmo, da parte relacionada às galáxias, até o microcosmo, com insetos, com outros seres, com textos e vídeos com QR Code que constam nessa publicação, para fazer com que as pessoas pensem e vejam que há outra alternativa plausível e dentro do que a gente conceitua como sendo ciência, né?
Eu acho que muitas vezes as pessoas tendem a ver os cientistas, né, os acadêmicos, às vezes, como quase um computador, né, um autômato, alguém assim muito frio, cético, muito racional, né, uma pessoa que tem que separa a casinha, né, do pensamento, das emoções, do seu dia a dia, de visão de mundo, mas a gente sabe que não é bem assim, né? O acadêmico é uma pessoa como qualquer outra, né, com todas as virtudes, com todos os defeitos que as pessoas comuns têm, né? E acima de tudo é uma pessoa, né? E por mais que ele use métodos rigorosos, né, para científicos nas áreas, né, para poder fazer seus estudos, produzir conhecimento, ainda por trás disso a gente ainda tem um homem, tem uma mulher ali por trás, né? Tem um jovem ali por trás, né? Com toda uma jornada de experiências de vida. E o conhecimento sempre será uma experiência pessoal, uma experiência individual, uma experiência humana, né? E então eu gostaria de saber se você poderia nos passar aqui um ou dois casos assim de experiências, digamos assim, de pessoas que mudaram de ideia, né? Que tiveram um contato pessoal com a ideia criacionista e mudaram sua visão de mundo e pivotaram, né? Foram em outro caminho, né? E começaram a entender que o criacionismo é uma visão sólida, uma visão razoável, uma visão, sim, que também tem propostas viáveis, né, para tratar da criação da vida aqui na Terra. Sim. Posso citar, vamos dizer, alguns casos. Um evento que nós fizemos na cidade do Rio de Janeiro, na universidade, uma pessoa que estava lá, inclusive nós perguntamos se na plateia tinha alguma pessoa que era evolucionista, que nós gostaríamos de doar uma publicação naquela ocasião. E 3 pessoas levantaram a mão. Aí nós doamos para cada uma delas um livro chamado Evolução, um livro texto crítico, que foi traduzido do alemão. Muitos anos depois, nós fizemos novamente no Rio de Janeiro, o mesmo seminário, né, algumas versões posteriores, e uma dessas pessoas que tinha estado naquela ocasião veio nos procurar e disse que a partir da leitura daquele livro, ela tinha mudado a sua forma de ver as coisas. E ela acabou se convertendo, né? Se tornando uma pessoa criacionista, através daquela forma como foi abordado naquela ocasião, sem agressão, logicamente respeitando a divergência, digamos, de opiniões, e pessoas que não pensam como nós. Uma outra pessoa também, que foi, inclusive, uma série de conferências, quando veio o Dr. Duane Gish, do ICR, aquela sociedade criacionista que eu citei lá dos Estados Unidos, passou aqui por Brasília, e aí nós fizemos uma série de conferências em várias igrejas, na Batista, na Presbiteriana, na Assembleia de Deus, na Adventista, Seminário Teológico, etc., e uma pessoa que assistiu à primeira apresentação, ele era da área de biologia e acabou ficando muito impressionado com a forma como foi apresentado pelo Dr. Duane Gish os assuntos, e ele acabou começando a estudar mais, aprofundando seus conhecimentos, inclusive fez doutorado na área de química, e também se converteu e mudou a sua forma de pensar como evolucionista, passando a acreditar num Deus criador de todas as coisas. Tem uma série de outras pessoas que poderíamos comentar aí, que recebemos cartas, e-mails ou até ligações telefônicas dizendo que o período que estavam na universidade foram muito atacadas por professores e colegas, mas que através das nossas publicações, dos nossos materiais, isso fez com que elas pudessem solidificar a sua fé nos ensinamentos bíblicos e também no conhecimento, e puderam terminar os seus cursos e hoje estão atuando, defendendo inclusive o criacionismo junto às instituições
nas quais elas estão trabalhando, né? Então, dessa forma, são maneiras de se pregar o Deus Criador para pessoas que acreditam de uma forma diferente da nossa. Então, acho que se a pessoa puder falar, explicar as razões pelas quais nós achamos que o criacionismo bíblico é o mais plausível, o mais viável, se for para a área de probabilidade também, a gente vai ver que probabilisticamente ele é mais aceitável, né? Essas pessoas, ao terem esses conhecimentos, começam a colocar em xeque aquilo que sempre tiveram como sendo uma verdade absoluta e que não o é. Algumas famílias, a gente percebe que tem aquele medo do filho ir para a faculdade, para a universidade e perder a fé, né? De chegar lá e ser bombardeado com questionamentos sobre as verdades, né? Sobre a criação, sobre a palavra de Deus, enfim, sobre diversas crenças e verdades que a gente vive, né? Que nos baseiam. E aí, o que é que você tem de conselho para essas pessoas, para esses adolescentes, para esses jovens, para essas famílias a respeito disso? Dá sim para chegar na universidade, encontrar aquele monte de doutor, aquele monte de mestre, aquele monte de colega e passar pelo questionamento de pé? É possível? Como é que a gente pode fazer isso? Olha, eu diria que é um trabalho a ser feito desde os primeiros anos com as nossas crianças. E é nesse sentido que nós temos também feito publicações para vários níveis de crianças, aquelas que já estão alfabetizadas, né, principalmente os primeiros anos escolares, do ensino fundamental até o término do ensino fundamental. Que eu acho que a base nós temos que estabelecer nesse princípio. Nós vemos os meios de comunicação, jogos eletrônicos, etc., todas com esse viés evolucionista, né? E aí é um trabalho realmente de pai para filho, né? E professor com aluno nas escolas para incutir na cabeça das crianças aquilo que realmente é verdade, né? Logicamente, não esquecendo da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, eu acho que é muito importante também, o culto familiar, né? Graças a Deus eu tive esse privilégio de ter em casa, os anos que fiquei, e depois quando saí para o colégio, internato, tudo, sempre nós tínhamos essas reuniões em que isso era colocado. E se a nossa fé está bem solidificada, com esses primeiros anos, quando sairmos do primeiro e segundo graus para o ensino médio, né? Eu estou falando já aí na minha época, e ir para o curso superior, se estiver a base muito bem solidificada, a pessoa vai conseguir, com a graça de Deus, superar todas essas dificuldades. Eu vejo, por exemplo, posso citar o caso do Dr. Naor, que foi um colega contemporâneo meu, que fez a geologia como a sua área de atuação, trabalhou na Petrobras, trabalhou em universidades públicas, né, como a Unesp e outras, e sempre se manteve fiel ao criacionismo bíblico, tendo escrito, inclusive, livros a respeito dessa questão da idade da Terra e tudo mais. Então, como geólogo, né? Então, veja, mesmo em áreas mais difíceis, em que o evolucionismo é mais proeminente, nós temos exemplos de pessoas que conseguiram superar em função de terem, através dos seus pais e professores, uma base sólida, né? Então, logicamente, temos que fazer a nossa parte com a divulgação, junto principalmente a esse público mais jovem. Sem dúvida, é muito importante que o jovem cristão tenha um bom embasamento doutrinário, bíblico, conhecer a palavra de Deus, né? Viver a palavra de Deus. Só que a gente também tem que perceber que, por exemplo, o caso do Dr. Naor, como foi citado, um geólogo
né, bem credenciado aqui no Brasil, ele é um homem de fé, sem dúvida, um defensor do criacionismo, ávido defensor do criacionismo, mas ele é uma pessoa que tem sólidas bases acadêmicas. E é importante frisar para o público, especialmente o público que não conhece tanto o meio científico, que o título de doutor mestre ele não é apenas um título pomposo, não é apenas uma coisa que o cara bota para sair se gabando, que é doutor, não. O título de doutor e mestre é um título que significa que entre os pares daquele profissional, né, toda aquela área científica reconhece que aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher, ele conhece bem e aprofundadamente, cientificamente, as fundamentações daquela ciência. Então, por exemplo, se você é um geólogo, biólogo e tem um título de doutorado nessas áreas, é porque você é uma pessoa que domina bastante aquele conhecimento. E a academia, os outros cientistas reconhecem que você está devidamente habilitado para tratar daqueles temas com profundidade. Então, quando a gente percebe que esses pesquisadores criacionistas, eles não estão apenas ali pela fé, eles têm todo um ferramental acadêmico, científico, que traz robustez para as suas teses, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa fundamentação também, né, em bases sólidas de conhecimento provável e conhecimento factível. Rodrigo Silva, o Dr. Rodrigo Silva, ele sempre cita que a fé cega, a fé sem base sólida, sem pé no chão, não é fé, isso é fideísmo, né? Isso é outro tipo de coisa, não é uma fé sólida. Então a gente tem sim que crer em Deus, o Pai, mas a gente também pode ter certeza que a nossa fé é baseada em fundamentos robustos, fundamentos críveis, fundamentos realmente que não são fantasiosos, não são apenas frutos de uma doutrinação, mas fundamentos que ficam em pé. Sim, exatamente. E você fez aí a complementação das informações que nós falamos, muito apropriadas, que isso é um fator, vamos dizer, que começa lá nos primeiros anos de ensino, né? E que perduram ao longo da vida da pessoa, seja acadêmica, na universidade e após também, né? Como foi citado aí, no mestrado, doutorado, e tem outras pessoas com pós-doutorado também nas mais várias áreas do conhecimento. Inclusive, o nosso presidente atual é o Dr. Marcos Natal, e ele também se converteu ao criacionismo, é geólogo, quando teve conhecimento, digamos, de algumas publicações e de um evento que nós fizemos em Goiânia muitos anos atrás. Até então ele não tinha o conhecimento do criacionismo. Ele também era uma pessoa que não acreditava num Deus criador, mas teve o Espírito Santo atuando no seu coração e fez com que ele mudasse, vamos dizer, a sua forma de pensar, né? O Espírito Santo atua de vários modos, né? E a gente percebe aqui, ouvindo essas falas todas, que o Espírito Santo, ele não é que ele crie fantasias, né, para aquela pessoa que o busca, né? Ele vai criar ilusões, ver o que não existe, ou ver o que não tem, ou ver diferenciado. Pelo contrário, né? Quando um cientista ele permite que o Espírito Santo atue, na verdade, ele começa a ampliar a sua cosmovisão, ele começa a perceber outros elementos da realidade que fogem ao que apenas os olhos, as mãos, né, as pipetas, né, as trenas, né, os microscópios conseguem enxergar, né? Então, na verdade, quando o Espírito Santo entra na nossa vida e a gente permite que ele abra nossos olhos, ele não vai nos iludir, pelo contrário, ele vai nos mostrar várias realidades que a gente não estava enxergando, né? E eu imagino que no meio científico a gente vai vendo ao longo dos séculos quantos grandes homens, né, que se permitiram buscar Deus e permitiram que o Espírito atuasse, como eles conseguiram enxergar o mundo de maneira ainda maior, né? Ter percepções muito amplas da realidade, né? E é uma coisa que o Espírito de Deus pode fazer para a gente. Sem dúvida nenhuma. Se nós formos ver os grandes cientistas do mundo moderno e antigo, né, na época da chamada Idade Média, século XVI, XVII, XVIII, esses grandes cientistas eram criacionistas. Nós temos aqui uma relação de mais de uma centena desses cientistas, né,
foi citado aí o próprio Newton, né? Kepler, Einstein e outros, todos acreditavam em Deus, né? Inclusive, é interessante estudar a história desses cientistas. E alguns deles foram, inclusive, perseguidos naquela época em função das suas convicções, né? Questão do geocentrismo, etc., heliocentrismo, foi algo na época que alguns sofreram com isso, né? Então, são situações que nós vemos, ocorreu no passado, né? E também no presente ainda acontece na academia. Muitos cientistas são perseguidos, quer queira, quer não, dentro das suas instituições por acreditarem no Deus Criador de todas as coisas. Inclusive com cortes de verbas para suas pesquisas, né? Através também, eventualmente, dentro da universidade, se há possibilidade da pessoa ter uma ascensão, acaba também sendo preterido em função das suas convicções. Rui, gostaria de deixar contigo as últimas reflexões e mensagens aqui sobre esse programa, tá bom? Primeiramente, agradecer a Deus e ao convite que vocês fizeram para que nós pudéssemos fazer esse bate-papo hoje, não é? Dizer que o meu pai gostaria muito de poder participar, mas ele já está com uma idade bem avançada, com 94 anos, e um pouco fragilizado em função de uma queda que ele sofreu um tempo atrás. E então ele não consegue ficar muito tempo assentado também. Mas dizer que a Sociedade Criacionista Brasileira, ela tem exatamente esse intuito de procurar ajudar aquelas pessoas que nos procuram. Seja nas mais variadas áreas, nós temos palestrantes, professores, acadêmicos, que podem auxiliar a um estudante, a um profissional, para responder as suas perguntas. E tem perguntas que nós não sabemos responder. Talvez uma pergunta que hoje seja possível responder seria em função desse avanço tecnológico que aconteceu, né? Na época de Darwin não existia microscópio eletrônico, né? Então o que ele viu foi uma manchazinha do que seria a tal da simples célula, né? Hoje em dia, com os microscópios eletrônicos de varredura e outras coisas mais, a gente pode verificar o que é essa usina nuclear que está dentro de uma célula, né? A mesma coisa em relação a outras áreas do conhecimento. E temos a humildade, né, de poder conversar e solicitar a orientação de Deus quando formos fazer esse estudo nessas áreas mais complexas. E saber que algumas perguntas não temos resposta. Quem sabe no futuro ou na eternidade será possível obter resposta a essas dúvidas que nós temos da existência nossa nesse planeta. Acho que seria isso que eu teria para passar para todos os nossos amigos. Lembrando que o site principal da sociedade é o criacionismo.org.br, e tem também o scb.org.br, e nas mídias sociais, Sociedade Criacionista, é só procurar lá no canal do YouTube, também no Instagram, Facebook, tem bastante material para aqueles que quiserem obter informações a respeito das nossas atividades. Só antes de encerrar, dizer que nós temos um projeto, e esse projeto está já em andamento, e temos um Museu de História Natural virtual. Ou seja, um acervo que nós temos aqui no nosso Centro Cultural, que foi coletado há mais de 50 anos, está sendo tudo digitalizado, e em breve nós estaremos lançando isso também num site específico, né? E quem quiser se associar à SCB como sócio regular ou estudante,
estamos de portas abertas para todos aqueles que quiserem fazê-lo. Muito obrigado. Até a próxima. Agradecemos muito a sua presença, Rui, agradecemos muito, mas não só a sua presença aqui nesse programa, mas também o trabalho que a Sociedade Criacionista Brasileira, ao longo desses mais de 50 anos, tem feito para levar essa verdade para o mundo, né? Agradecemos a esses homens, mulheres, jovens que hoje já são pessoas de mais idade que estão até aqui nessa luta, nesse bom combate. Agradecemos a vocês pela audiência e convidamos também a ouvir outros programas sobre temas científicos e também que visite lá o site da Sociedade Criacionista Brasileira, tenha contato com essa entidade fantástica. Um abraço a todos e até o próximo programa. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos, assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.